Olá pessoal, tudo bom? Hoje vou começar o vídeo de uma forma diferente porque eu tenho um recado aí para dar para vocês, tá? Eu tô com um problema de saúde, eu tô com uns nódulos na tireoide e eu vou precisar fazer uma cirurgia que vai ser a semana que vem, no dia 14 de março. Então vocês provavelmente vão ficar alguns dias aí sem vídeo. Isso na semana, provavelmente na outra semana do dia 17. Do dia 17 ao dia 21, provavelmente vocês vão ficar sem alguns vídeos, tá? Eu vou ver o que eu conseguir adiantar, eu vou adiantar e deixar programado aí para vocês. Mas não sei quantos vídeos eu vou conseguir fazer, não sei quantos vídeos eu vou conseguir agendar aí, tá bom? Então provavelmente vocês vão ficar sem vídeo alguns dias. É uma cirurgia que teoricamente é simples, não tem maiores problemas, mas não sei como vai ser minha recuperação. Então é bem provável que vocês fiquem aí, é quase certeza que vocês fiquem aí sem alguns vídeos, tá bom? Assim que eu tiver condições eu volto a gravar e volto a subir os vídeos aí para vocês. Então quem não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho. Assim quando eu voltar a colocar os vídeos, vocês são avisadas, tá bom? Mas vamos lá. Algumas pessoas já perceberam que minha voz está diferente, que eu ando meio rouco. Eu tô parando muitos vídeos falando que eu vou espirrar, mas na verdade não é isso. É que dá uma sensação muito ruim na garganta. Então vamos resolver logo esse problema e vamos tirar logo essa tiroide, tá bom? Então vamos lá, gente. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1. Primeiro de tudo, deixa eu falar o tema, né? O nosso tema hoje vai ser aquele tema que eu faço no começo de cada mês. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes dessa pessoa com relação a gente. Opção número 1. Nós temos a ametista. E a opção número 2, nós temos o citrino. Então parem, respirem fundo, vejam qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Então vamos tentar descobrir pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente. Opção número 1, ametista. Opção número 2, citrino. Parem, se conectem, vejam qual realmente a pedra que chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Não se esqueçam que aqui é uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. Bom? Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, vamos dar andamento nele. Para quem já conseguiu se conectar, escolheu a ametista. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente. Para quem se conectou com a ametista. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a roda da fortuna. A roda da fortuna é uma carta que fala de uma certa instabilidade, porque a roda gira. E à medida em que ela gira, ela traz momentos muito bons como momentos muito ruins. Situações que fluem muito fácil, como situações que ficam ali meio travadas, né? A roda, ela fala muito de instabilidade, só que a roda é uma carta, gente, que pede muito a necessidade de equilíbrio. Porque à medida em que a gente se equilibra, a gente se dirige para o centro da roda. Quanto mais próximo do centro a gente estiver, menos altos e baixos a gente tem. Então a roda ela sempre pede para a gente muito equilíbrio. A roda é uma das cartas que falam de possíveis ligações de outras vidas, possíveis ligações de outros tempos, tá? E a roda fala que a gente ainda está na linha da vida um do outro, que a gente ainda tem coisas aí a compartilhar, a dividir, a ensinar e a aprender com o outro. Vamos ver o que o tarô nos fala a respeito da situação. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a ametista.
Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com a ametista. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa para quem, com relação a gente, para quem se relacionou com a ametista. Mostra pra gente, universo. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a gente, para quem se conectou com a ametista. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 2 de paus, 2 de espadas, 7 de ouros, rei de espadas, 2 de copas, 6 de espadas e a carta do corte é um 8 de ouros. Vamos lá, quando a gente pergunta pensamentos, a gente tem um 2 de paus e um 2 de espadas. Ou seja, primeiro, essa pessoa ela se auto-sabota muito. Porque o 2 de espadas é a carta da autossabotagem, né? O 2 de espadas fala pra gente o seguinte: a nossa mente mente. A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas como realmente são. E à medida em que a gente não enxerga as coisas como elas realmente são, por isso que a figura do 2 de espadas geralmente está vendada, isso acaba gerando na gente uma grande confusão emocional. Por isso que na carta do 2 de espadas, geralmente a gente tem a imagem da lua no fundo da carta. À medida em que a gente não enxerga as coisas como realmente são, isso gera na gente uma grande confusão emocional, né? Então é uma carta que fala muito da nossa mente mentindo, da nossa mente fazendo com que a gente não veja as coisas como realmente são, trazendo ali uma insegurança, trazendo ali alguns obstáculos. E isso tudo, gente, gera muita dúvida na criatura, porque a gente tem aqui, abrindo o jogo, um 2 de paus. E o que é o 2 de paus? O 2 de paus é uma figura que está andando por uma estrada e ele se depara com uma bifurcação. E nessa bifurcação tem que escolher, ou vai pela direita ou vai pela esquerda. O que não dá para fazer é ficar parado como um 2 de paus, né? Então, a partir do momento que a nossa mente, porque a gente pergunta os pensamentos, à medida que os pensamentos dessa pessoa acabam sabotando ela, isso acaba gerando nela uma grande confusão emocional. Então a gente percebe aqui que os pensamentos são pensamentos confusos. Essa pessoa não sabe ao certo como fazer, como agir, como se portar ou como conduzir a situação, porque ela mesma se auto-sabota. Quando a gente pergunta em termos de sentimento, eu tenho um 7 de ouros e um rei de espadas. Uma pessoa que tenta jogar tudo para o lado racional, porque o rei de espadas é o rei da razão, né? O rei é o rei do naipe da mente. Espadas remete à mente. Gente, só vou dar uma paradinha no vídeo aqui, porque tá passando um caminhão aqui. Calma lá. Vamos lá, gente, voltando. Era o caminhão do lixo, porque hoje tem feira aqui no final da rua que eu moro, então ele teve que voltar de ré e faz um barulhão. Mas vamos lá. Quando a gente pergunta sentimentos, eu tenho um 7 de ouros e um rei de espadas. Vocês lidam com uma pessoa que é extremamente racional. Uma pessoa que tenta jogar tudo muito para a razão, né? Tenta ser muito prático, muito objetivo, muito racional diante das situações. E eu tenho aqui um 7 de ouros, ou seja, provavelmente, racionalmente falando, essa pessoa ela acredita que o momento não é um momento oportuno para nada. Porque o que é o 7 de ouros? É esperar a fruta estar madura para a gente retirá-la do pé. Existe sentimento? Sem a menor sombra de dúvida, porque eu tenho um 2 de copas. Mas a pessoa provavelmente ela acredita que não é o momento de se fazer nada. Não é o momento de se posicionar, não é o momento de decidir, não é o momento de conduzir a história para lugar nenhum. É uma pessoa muito racional e tenta fazer com que a racionalidade assuma o controle da situação. E racionalmente essa pessoa acha que tem que esperar alguma coisa acontecer. Tem que esperar essa fruta, olha o 7 de ouros aqui, amadurecer para poder retirá-la do pé e usufruir dela. Então a gente percebe aqui que devido à racionalidade, essa pessoa está ali parada, esperando alguma coisa para se movimentar. Mas que existe sentimento, existe sem a menor sombra de dúvida.
Tanto que a carta seguinte é um 2 de copas, né? Na minha forma de ler, a carta que mais fala de emoção, a carta que mais fala de sentimento. Porque o 2 de copas ele fala de um encontro de almas, dois corações batendo como se fossem um, uma ligação, uma sintonia, uma sincronicidade entre vocês muito grande, muito diferente. Muitos casos aqui são relacionamentos de vidas passadas, tá? Nós temos a roda da fortuna e o 2 de copas. É óbvio que não é para todo mundo porque é uma tiragem coletiva, mas muitos aqui se tratam sim de relacionamento de vidas passadas. Quando a gente pergunta sobre possíveis atitudes, eu tenho um 2 de copas e um 6 de espadas. O 2 de copas, gente, é uma carta que fala muito de emoção, muito de sentimento. Então a gente percebe muito a existência de emoção, a existência de sentimento. Só que eu tenho em seguida um 6 de espadas. E o que é o 6 de espadas? Uma pessoa que entra num barco, rema esse barco no meio de um lago, procurando ali águas mais calmas, águas mais tranquilas, aonde ele possa vir a pensar e a decidir o que fazer com relação à situação. Então, quando a gente pergunta possíveis atitudes, provavelmente é nenhuma. Porque toda vez que essa pessoa se sente muito envolvida, super ali, mexida emocionalmente falando, qual a postura dela? Se afastar um pouco, geralmente são afastamentos curtos, para que ela venha novamente se equilibrar e ter um domínio racional da situação. Porque o que é o 6 de espadas? Uma pessoa que entra num barco, rema esse barco no meio de um lago, procurando águas mais calmas, águas mais tranquilas. A água no tarô remete a sentimento. Então a pessoa procura uma situação em que emocionalmente falando ela está mais tranquila. Para através das 6 espadas que ela tem no barco, espada é a parte racional, ela vem a pensar e decidir o que fazer com a situação. Então tem muito sentimento e toda vez que essa pessoa se sente ali muito mexida ou muito envolvida emocionalmente falando, a tendência dela é se afastar para dar uma acalmada e conseguir, através do rei de espadas aqui, assumir o controle racional novamente da situação. Então, provavelmente não tem grandes movimentações aqui não. Provavelmente continua assim, não se aproxima e se afasta, se aproxima e afasta. Toda vez que a pessoa se sente ali mais abalada, mais mexida ou mais envolvida, emocionalmente falando, a tendência é que ela volte a se afastar, tá? Para tentar ter de novo um controle racional da situação. Carta do corte é um 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta que fala pra gente o seguinte: a colheita pode ser farta, a colheita pode ser abundante. Só que existe um momento de plantar e existe um momento de colher. Entre o plantio e a colheita existe um período ali em que nós vamos regar, nós vamos adubar, nós vamos podar, para que essa semente possa efetivamente crescer, germinar, se transformar em algo palpável, algo real, né? E só que o 8 de ouros, gente, é a carta mais lenta que nós temos no deck. Então, o 8 de ouros vindo como carta do corte aqui, ele fala pra gente, tenha paciência, porque provavelmente muita água ainda vai ter que passar por baixo dessa ponte para que essa história possa ser resolvida, possa ser solucionada. Ah, não aguento mais esperar porque eu já estou nessa situação há muito tempo. Então, tente esquecer. Aqui, gente, não é uma situação rápida de ser resolvida. O 8 de ouros é a carta mais lenta que nós temos no deck todo. O 8 de ouros é uma carta que espera muito para que as coisas aconteçam. A recompensa pode ser extremamente positiva? Pode, porque o 8 de ouros fala de uma colheita farta, porém, lá para frente não para agora, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com o citrino. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o citrino. Vamos tentar descobrir os pensamentos, os sentimentos e possíveis atitudes dessa pessoa com relação a vocês, para quem se conectou com o citrino. Mostra pra gente, universo.
Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o citrino. Embaralhado, pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o citrino. Nós temos a carta dos enamorados. Os enamorados é uma carta que fala da existência de emoção, da existência de sentimento. No sim ou não, os enamorados é a única carta que nos responde como talvez. Por quê? Os enamorados falam da existência de emoção, da existência de sentimento, mas fala muito do não saber o que fazer com essa emoção, com esse sentimento. Se vocês me perguntarem, essa pessoa gosta de mim? Gosta. Essa pessoa sabe o que fazer da vida? Não, não sabe. Os enamorados sempre falam da existência de sentimento, mas o não saber o que fazer com esses sentimentos, tá? Vamos ver agora a situação. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a vocês que se conectaram com o citrino. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes desta pessoa com relação a vocês que se conectaram com o citrino. Mostra pra gente. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o citrino. Pensamentos, sentimentos e possíveis atitudes para quem se conectou com o citrino. Embaralhado, cortando em 3. Deck do meio, nós temos Rainha de Ouros, Eremita, 2 de ouros, louco, 4 de ouros, 6 de ouros e a carta do corte é um 3 de paus. Bom, vamos lá. Quando a gente abre o jogo com a carta dos enamorados, que é uma carta que fala de emoção e sentimento, mas uma carta que fala da gente sem saber ali muito bem o que fazer. É uma carta que fala de dúvida. Dúvida do que se sente? Não. Dúvida do que se fazer com o que se sente, tá? A gente começa perguntando, os pensamentos. Os pensamentos vêm uma rainha de ouros com um eremita. Essa pessoa, ela vê vocês como alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro. Não vê vocês como um passatempo, porque a rainha de ouros é a rainha para se oferecer a estabilidade, para se oferecer a solidez, né? Afinal de contas, a rainha de ouros é a rainha do naipe da estabilidade e da solidez. Então a gente percebe que essa pessoa vê vocês como alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo real, algo verdadeiro. Afinal de contas, a rainha de ouros é quem a gente oferece tudo isso. Seguido do eremita. O eremita é uma carta que fala muito de saudade, gente. Porque o eremita, ele é representado por um velho à noite sozinho no alto de uma montanha. E ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz, ou é uma vela, ou é uma lamparina, ou é uma lanterna. E com essa fonte de luz ele procura o melhor caminho, a melhor estrada, a melhor direção. Só que o eremita sempre é representado sozinho. Então a gente percebe aqui, quando a gente pergunta os pensamentos, essa pessoa vê vocês como uma rainha de ouros, alguém que se poderia ter algo concreto, algo sério, algo estável, e que tenha muita saudade, porque o eremita ele remete a essa saudade. Só que a impressão que dá é que essa pessoa está procurando ainda o caminho, está procurando ainda a direção, o rumo que pode dar com relação a vocês. Tanto que a gente abre o jogo com a carta dos enamorados que fala exatamente de dúvida, né? Ou seja, essa pessoa não tem as coisas muito certas dentro dela. Ela não sabe muito bem como conduzir situações. Quando a gente pergunta sobre sentimentos, eu tenho um 2 de ouros e eu tenho um louco. O 2 de ouros é uma carta que fala muito da gente tentando encontrar um equilíbrio, da gente tentando encontrar ali uma harmonia, a gente com a gente mesmo, né? Porque o 2 de ouros geralmente ele é representado por uma pessoa que está fazendo malabares ali numa praia. Aqui a figura está até num monociclo, né? E fazendo ali malabares com 2 moedas. A gente tem um mar ao fundo e tem aqui até um barquinho, olha. Barco é meio de transporte.
E então, ou seja, e a água é sentimento. Essa pessoa está tentando buscar aí um equilíbrio entre as emoções para depois disso poder se movimentar. A pessoa está buscando ali um equilíbrio entre as emoções e a razão, provavelmente, para ver como se comporta, como se desloca diante da situação. E em seguida a gente tem a carta do louco. O louco, ele é uma energia muito gostosa, mas o louco, ele fala também de uma grande maturidade por parte dessa pessoa, né? Enquanto vocês veem como rainha, essa pessoa vem como louco, ou seja, vocês são muito mais maduras do que essa pessoa. Essa pessoa, para muitos casos aqui, essa pessoa também pode não ter condições de ofertar uma estabilidade, uma solidez. Pode ser uma pessoa imatura financeiramente falando, tá? Mas quando a gente pergunta sentimentos, vem um 2 de ouros e um louco, essa pessoa buscando um equilíbrio diante da situação para ver aí o que fazer. Só que existe sentimento, porque se tem saudade, tem sentimento. O eremita fala sobre isso e a gente abriu com os enamorados falando da existência de sentimento. Só que essa pessoa vem como um louco, gente. O louco, ele não oferece estabilidade e solidez, ou porque ele não quer ou porque ele não pode. Essa pessoa vê vocês como alguém para se ofertar estabilidade e solidez, só que ela não tem como ofertar estabilidade e solidez no momento, ou porque não pode ou porque não quer, mas não tem estabilidade aqui. E quando a gente pergunta futuros possíveis movimentos, né? A gente tem um 4 de ouros e um 6 de ouros. O 4 de ouros é a carta do avaro. É meu, me pertence, está no meu caminho, está na minha linha da vida. Então a gente percebe que existe um grande apego desta pessoa por parte com relação a vocês. Aquele tipo de pessoa, provavelmente, quando percebe que vocês estão virando as costas ou estão ali se afastando, essa pessoa volta correndo, começa a mandar mensagem, começa a dar atenção de novo, começa ali convidar para qualquer coisa. Quando percebe que vocês estão de novo presas a ela, essa pessoa geralmente se afasta, né? Porque o 4 de ouros é essa sensação de posse, de é meu, de domínio. Só que o 4 de ouros também fala, gente, de dificuldade de se expressar. Uma comunicação aí meio falha, uma comunicação meio truncada, tá? Então procurem dar ênfase melhor à parte de comunicação. E em seguida eu tenho um 6 de ouros. O 6 de ouros é uma carta que fala muito de relacionamentos desiguais. Vocês provavelmente estão recebendo muito menos do que vocês estão dando. Para um relacionamento ser bom, ele tem que ser equilibrado. Os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que lutar, os dois têm que investir nesta situação. Então, se a gente tem um 6 de ouros aqui, nos deixa claro que um de vocês está investindo muito mais na relação do que o outro. E em 96% dos casos, a mulher investe mais do que o homem. O homem tende a investir mais no começo da relação. Uma vez que ele acredita que ele conquistou, o homem tem por natureza se tranquilizar. E a mulher acaba investindo muito mais para que as coisas aconteçam, tá? Então, procurem trazer aí um pouco mais de equilíbrio. Se doem à medida em que vocês recebam. Se vocês estão recebendo atenção, doe atenção. Se vocês estão recebendo silêncio, doem silêncio. Se vocês estão recebendo desprezo, doe desprezo. A gente tem que entregar aquilo que a gente recebe. Então, quando a gente pergunta possíveis atitudes, eu tenho um 4 de ouros e um 6 de ouros. O 4 de ouros fala muito desse apego. Vocês estão apegados a essa situação. Nenhum dos dois estão ali abrindo mão da situação. Porém, é uma situação que é desequilibrada. Então, vocês precisam tentar trazer um equilíbrio para que as coisas possam fluir e acontecer de uma forma menos difícil aqui para vocês dois, tá? Carta do corte, 3 de paus. O 3 de paus é uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas é uma carta que fala muito da necessidade de se planejar melhor situações. O 3 de paus é uma pessoa que está olhando para o horizonte, geralmente está olhando ali para o mar, e geralmente tem até um barquinho também parado lá no fundo, né? Barco, olha aqui no 2 de ouros também, é um meio de transporte, mas os meios de transporte é um dos mais lentos. Então, precisa-se aqui planejar melhor para que as coisas possam acontecer.
Tem paixão, tem vontade, tem desejo, mas muitas vezes falta um planejamento, falta um estudar a situação, falta um refletir sobre as coisas, um pensar o que se fazer diante do que está acontecendo. Então, o 3 de paus vindo como carta do corte, ele pede para a gente a necessidade de muitas vezes a gente dar uma parada, olhar, refletir, estudar, pensar o que fazer e como fazer as coisas. Evitar de agir na impulsividade, evitar de agir no calor do momento. Então procurem pensar um pouco mais, procurem se planejar um pouco mais antes de uma ação, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.